E aí, Colégio Coração de Jesus, aqui é o professor Samuel, professor de Biologia. Hoje falaremos sobre doenças causadas por vírus. Esta aula e a próxima abordaremos as famosas viroses. Antes de começarmos essa aula, é bom relembrarmos um pouco o conceito de vírus. Vírus é uma estrutura acelular, ou seja, não é uma célula. O vírus, ele tem uma siglazinha que define ele. É um PIL, um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, ele precisa necessariamente entrar dentro de uma célula para poder conseguir se reproduzir. E nesse momento de quarentena por causa de uma doença viral, é bem importante conhecermos um pouco mais sobre essa estrutura simples e ao mesmo tempo tão perigosa. Né? Lembrando que um vírus ele pode ter um capsídeo. O capsídeo é uma cápsula de proteína e um código genético, DNA, RNA, ou os dois. Alguns vírus são chamados de vírus envelopados, porque eles possuem um envelope semelhante a uma membrana plasmática, que isso influencia inclusive na penetração desse vírus dentro de uma célula. Lembra disso, galera? Membrana plasmática é uma característica de toda e qualquer estrutura celular. É uma das características que impede que o vírus seja considerado um ser vivo. Porque o vírus não tem membrana plasmática. Simplesmente é uma cápsula proteica com código genético. Quando a gente fala de doença, quando a gente fala de virose, eu tenho que pensar que o vírus ele pode provocar danos à agricultura, à pecuária, à saúde humana, à saúde de outros animais, à saúde de plantas também. Felizmente, dentro da biologia, tem uma área chamada de biologia molecular que consegue identificar vírus, consegue identificar rapidamente o seu código genético para poder conseguir buscar mecanismos de impedir a propagação desse vírus. A partir do momento que eu conheço a estrutura viral, a partir do momento que eu sei que tipo de código genético ele tem, eu posso trabalhar formas de prevenção e, ao mesmo tempo, de tratamento dessas infecções virais. Como é que funciona essa questão do vírus? Eu tenho que pensar que o vírus, para conseguir entrar numa célula, ele tem que passar pelas barreiras protetoras do nosso corpo. Uma das primeiras barreiras é a nossa pele e as nossas entradas aéreas e entradas bucais. Ou seja, é, é, quando eu respiro, eu posso estar inalando um vírus. Quando eu ingiro alguma coisa, quando eu me alimento de alguma coisa, quando eu coloco alguma coisa na boca, eu posso estar introduzindo um vírus em mim. Por isso que hoje tanto se fala em utilização de máscaras para sair de casa, para evitar que você entre em contato com possíveis pessoas infectadas e impedir que esse vírus então entre em você. A partir do momento que ele entra, que ele passa essa primeira barreira, ele vai ser absorvido pelos tecidos e a partir disso, então, ele entra na região celular e ele começa, então, a sua reprodução e começam os problemas oriundos dessa instalação do vírus dentro do organismo. Lógico que esses vírus que escapam do nosso controle imunológico, eles são muito perigosos. Falaremos hoje sobre a AIDS. A AIDS é um vírus que consegue, inclusive, a doença a AIDS, o vírus HIV, ele consegue destruir nossas células de defesa. Por isso que essa doença é tão perigosa. Agora, um outro vírus, qual que é a resposta do corpo? Nosso corpo ele vai tentar buscar uma resposta chamada de imunológica, ele vai tentar combater esse vírus. Falaremos um pouco mais sobre isso depois. E aí, o que, que acontece? Vários fatores podem influenciar a gravidade da doença. O tipo de tecido afetado. Geralmente, as doenças respiratórias são bem graves porque elas impedem que você faça corretamente as trocas gasosas e sem oxigênio não há vida. O tipo de vírus também, no caso, o vírus da AIDS, que o HIV, ele é um retrovírus, ou seja, é um vírus de RNA que nós vamos comentar bastante sobre esse camarada agorinha. O estado geral de saúde da pessoa. Tem se falado muito nesses últimos tempos de comorbidades, ou seja, são doenças que o indivíduo tem que pode acelerar o impacto do vírus na pessoa. Por exemplo, hipertensão, pressão alta, diabetes são comorbidades. Obesidade também é considerada uma comorbidade. Uma pessoa com esse tipo de situação pode sofrer muito mais do que uma pessoa que tenha um sistema imunológico melhor.
mais forte. E eu tenho que pensar também que muitos vírus são responsáveis por codificar chamados fatores de virulência. Ou seja, um fator de virulência é a capacidade que o vírus tem de se reproduzir dentro de um hospedeiro. Quanto mais forte esse fator de virulência, maior será a reação dentro de um organismo. E aí a perda desses fatores, se o vírus não tem mais essa característica de ser virulento, ou seja, ele não consegue mais se reproduzir, você tem uma atenuação do vírus, ou seja, ele perde o poder de patogenia dele. O que é patogenia? Patogenia, nada mais, nada menos, é uma doença. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando nós pensamos em doenças causadas por vírus. E a primeira que nós vamos falar hoje, nesta aula específica, é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus causador da AIDS. A síndrome da imunodeficiência adquirida. Ele foi descoberto em 1983 pelo médico e professor francês Luc Montagnier. Sabe-se que esse vírus ele está presente em primatas na região da África, da mesma forma que o Covid-19 é um vírus que é encontrado em animais na região da Ásia. Vários vírus são encontrados em outros animais ao redor do planeta. Por isso que tem que tomar muito cuidado ao manusear animais, a utilizar inclusive a própria carne enquanto item alimentar desses animais, porque ela pode estar contaminada com algum tipo de vírus. O HIV, né, é um retrovírus envelopado, ou seja, além do capsídeo, além dessa cápsula de proteína, além do código genético, ele vai ter um envelope semelhante à membrana plasmática. E olha só que interessante, quando ele vem e encosta na célula, a célula pensa que é um pedaço dela. Fica mais fácil, então, para o vírus conseguir introduzir seu código genético dentro da célula. Então, os vírus envelopados têm esse diferencial. O envelope, então, ajuda, facilita a entrada dele dentro da célula. Então, reforçando, o HIV é um retrovírus, ou seja, ele tem DNA, desculpa, gente, ele tem RNA, ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa, por isso que é chamado de retrovírus. Ele tem um envelope, esse envelope, então, envolve o núcleo capsídeo. O núcleo capsídeo nada mais, nada menos do que a cápsula proteica, que é o capsídeo, mais o código genético. E essa estrutura, então, é chamada de core. Né? Envolvendo o core, então, você tem um envelope. O envelope é semelhante à membrana, como eu havia dito, é uma dupla camada de lipídios, onde estão inseridas as proteínas que são específicas desse tipo de vírus. Esta imagem mostra bem para mim uma estrutura de um retrovírus. Você tem lá no centro o RNA, que é o código genético. Você tem a enzima transcriptase reversa, que agora nós vamos entender o papel dessa enzima. Você tem o capsídeo, isso é o core. Do lado externo, envolvendo o core, você tem esse envelope. E ao redor do envelope, o envelope é cheio de glicoproteínas, ou seja, é uma associação de glicídios, ou seja, carboidratos, com proteínas. São essas glicoproteínas que vão fazer o reconhecimento com a célula, que vão induzir a célula a se abrir a membrana plasmática para poder permitir a entrada, então, do código genético do vírus. Essa próxima imagem mostra muito bem o que significa ser um retrovírus. Lá no número 1, eu tenho a adesão do vírus à membrana da célula. Você pode ver que ele se aderiu a partir dessa glicoproteína, a partir desse é uma espécie de receptor. Em seguida, você tem a fusão do envelope viral com a membrana plasmática, né? A célula pensa que é um pedaço dela, se abre, e aí o vírus introduz o RNA junto com a transcriptase reversa. Lá na aula de ácidos nucleicos, nós vimos que o DNA tem a capacidade de produzir RNA, e esse processo é chamado de transcrição. Só que o retrovírus, ele faz o processo contrário. Ele, a partir do RNA, ele produz DNA. Olha só que interessante isso. Por isso que ele é chamado de retrovírus. Ele faz uma transcrição reversa. Lembra disso? Não é de DNA para RNA,
Retrovírus é de RNA para DNA. A partir disso, então, o DNA vai entrar no núcleo, ele vai se integrar ao DNA da célula, e aí, a partir disso, a célula vai começar a produzir novos vírus. O DNA do vírus, então, ele basicamente ele domina, ele toma o controle da célula. E a célula, então, vai produzir novos vírus. E vai produzindo, chega um momento, então, que você vai ter a liberação de novos vírus e o ciclo começa mais uma vez. O diferencial desse retrovírus, no caso do HIV, ele ataca linfócito. Linfócito, gente, são nossas células de defesa, elas são fundamentais para a produção de anticorpos. Anticorpos são tipos de proteínas que lutam contra estruturas, contra corpos, contra micro-organismos. Então, se o vírus impede a produção de anticorpos, não tem nada para destruí-lo, ou seja, aumenta a quantidade do vírus dentro da célula, dentro do organismo, e isso prejudica a pessoa. Mas por que o vírus, então, tem tanta afinidade com esse linfócito T? No linfócito T4, tem uma proteína chamada de CD4. E é justamente essa proteína que o vírus consegue fazer esse reconhecimento. Então, onde houver a proteína, ele vai ter maior facilidade de acesso. Monócitos do sangue, 40%, linfócitos B, 5%, pele, medula óssea vermelha, entre outros tipos de tecidos. Ou seja, é um tipo de vírus que consegue entrar em vários tecidos diferentes. Por isso, a grande dificuldade em eliminar esse vírus de um hospedeiro. Apesar de que hoje em dia já se tem notícia de algumas pessoas que já conseguiram eliminar esse vírus. É uma ótima notícia para eliminar de vez essa doença tão severa. E aí, a doença em si, que é a AIDS, né? A infecção pelo HIV se manifesta em 3 fases: aguda, latência, que é a fase crônica, e a AIDS propriamente dita. Essa fase aguda se estende do contágio até cerca de 2 semanas. O indivíduo pode ter febre, cefaleia, íngua. Né? O que é uma cefaleia? Dor de cabeça. Íngua. Íngua é inchaço nos nódulos. Possivelmente, você já tiver alguns inchaços da região do pescoço, das costas. Surge tipo uma bolinha. Ela surge, aparece e depois desaparece. Isso é um inchaço no nódulo linfático. Só que no caso de uma pessoa contaminada pelo vírus HIV, nessa fase aguda, ele pode manifestar isso no corpo como um todo. Né? Só que olha que interessante. Na fase aguda, relembrando, essa fase aguda, ela é a pessoa, aparentemente você pensa, nossa, pode ser uma gripe, pode ser um resfriado, não leve em consideração, mas tem muito cuidado. O que acontece? Em seguida, 2 semanas depois, você tem o período de latência. Esse período de latência é a fase crônica, perigosíssima, porque é o período que o paciente não manifesta sintoma algum. É chamado de assintomático, não tem sintomas. Só que ele pode transmitir o vírus. Este que é o grande problema. Existem relatos de pessoas que o período de latência se estendeu por mais de 10 anos, ou seja, a pessoa teve o vírus dentro dela por 10 anos, manteve relações sexuais, ficou passando o vírus adiante e não sabia que estava contaminado. E a última etapa é a AIDS propriamente dita, ou seja, é a fase terminal. Caso a pessoa não se cuide, não se previna, não tome os remédios, os coquetéis, falarei sobre eles agora, ele pode ter sintomas como fadiga, febre, inchaço crônico dos gânglios linfáticos, muito acúmulo de líquidos na região de pernas e braços, pontos vermelhos na pele e distúrbios do nosso sistema nervoso central. Então, é uma doença que, na sua etapa final, ela é muito impactante. Por isso que é importantíssimo se prevenir para evitar pegar esta doença. Este gráfico que está na apostila de vocês mostra justamente as 3 fases comparadas com os números de linfócito CD4, né? E a concentração do HIV no plasma sanguíneo por ml. Olha só, em azul eu tenho a quantidade de células de defesa, em vermelho eu tenho a concentração do vírus. Você pode ver que na fase aguda, de 0 a 2 semanas, você tem um aumento muito grande do vírus. Basicamente, quando você tem a infecção, então, o número de linfócitos ele vai cair. Ele começa a estabilizar quando
o número de vírus começa a descer um pouco. Então, meio que o corpo pensou, opa, peguei algum resfriadinho, alguma coisa, consegui combater, vou ficar de boa. Só que aí na fase de latência, automaticamente você tem o aumento da quantidade de vírus dentro de você. Ou seja, lembra aquela fase crônica, a fase chamada de assintomática, onde o indivíduo não tem sintomas. Só que chega um ponto, olha só que interessante, ali mais ou menos entre 8 e 9 anos, você tem um aumento muito grande da concentração de vírus dentro do corpo, dentro do organismo. E automaticamente você tem uma diminuição muito severa dos glóbulos de defesa, dos glóbulos brancos, dos linfócitos. É por isso que essa doença é chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida. Literalmente, ela destrói o sistema de defesa do indivíduo. E aí a pessoa pega uma pneumonia, pega uma tuberculose, pega uma infecção bacteriana e acaba indo a óbito, porque o sistema corporal, o sistema de defesa não consegue combater essa doença. Né? E aí, como que se pega a AIDS? Como que se adquire esse vírus? Leite materno de mães soropositivas, ou seja, uma mãe que tenha AIDS, ela pode passar para o filho via amamentação. Placenta de mães soropositivas durante o parto, pode acontecer a passagem desse vírus. Relações sexuais sem preservativos, transfusão de sangue contaminado com o vírus, uso de seringa e material cirúrgico, tatuagem, manicure, se estiver contaminado, aparelhos odontológicos também, né, usados por dentistas, se estiver contaminado, ele pode acabar passando esse vírus. Por isso que a higienização, a limpeza desses equipamentos é tão importante. E aí, como evitar? Como não contrair a doença? Como prevenir? Uso de coquetel, a mulher grávida pode usar coquetel hoje, já está reduzindo bastante a possibilidade do bebê ser contaminado. Né? A transfusão sanguínea, você tem muitos. Se você cuidar muito bem da coleta do sangue, identificar bem o sangue, você não terá problemas com passagem do vírus via transfusão sanguínea. Uso de preservativos, né, durante as relações sexuais, impedir contato com fluidos corpóreos, utilização de seringas e agulhas de forma única, né, os utensílios de manicure, pedicure, tatuagem têm que estar bem esterilizados. Né? E para nós fecharmos, então, lá na apostila, nós temos 2 exercícios para resolvermos que tratam justamente sobre este assunto. Eu vou pegar aqui rapidinho. Né? Olha só, o exercício diz o seguinte, exercício 5. O HIV é o vírus responsável pela doença conhecida como AIDS, ou SIDA, que causa diminuição da imunidade por redução do número de linfócitos T. Lembra bem, o vírus tem a maior afinidade com o linfócito T, e isso impede, então, que o sistema de defesa consiga reagir. A esse respeito, analise as afirmativas seguintes. Mães portadoras do HIV não devem amamentar seus filhos, pois essa é uma das formas de transmissão do vírus. Verdadeiro. Lembra que eu disse? Uma mãe soropositiva, ela pode passar para o seu filho via amamentação. Item 2. O uso de preservativos, camisinha, é um meio eficaz para evitar a transmissão do vírus da AIDS e outras doenças por meio de relações sexuais. Verdadeiro também. Item 3. O fato do HIV ser um vírus bastante mutagênico facilitará o desenvolvimento de vacinas em curto prazo. Gente, se um vírus ele é mutagênico, se ele sofre bastante mudança, não vai facilitar a produção de uma vacina a curto prazo. Pelo contrário, ele vai prolongar o período, vai dificultar a produção de uma vacina. Então, o item 3 está falso. Item 4. O indivíduo contaminado com HIV pode permanecer meses sem desenvolver os sintomas da doença e apresentar resultados negativos nos testes para detectar o vírus. Lembra o que eu disse? É a fase crônica, é a fase assintomática, é a fase que ele não apresenta. E às vezes vai dar até negativo o teste, mas ele tem o vírus. Então, isso está correto também. Item 5. O período de incubação da doença é de 1 a 3 meses, e nesse período não se pode transmitir o vírus. Pelo contrário, o período de incubação pode durar anos.
e ele pode transmitir o vírus tranquilamente durante esse período. Então, a resposta correta é letra E, itens 1, itens 2, item 2 e item 4. Né? A outra questão diz o seguinte, só um pouquinho, gente. Questão 3 fala o seguinte, a síndrome da imunodeficiência adquirida é causada por um retrovírus. Trata-se de uma doença gravíssima, para a qual, a despeito dos inúmeros esforços que vêm sendo feitos pelos cientistas, ainda não foi descoberta a cura. Sobre essas considerações, faça o que se pede a seguir. Letra A. Explique por que o termo imunodeficiência é empregado na denominação dessa síndrome. Gente, síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Ou síndrome da imunodeficiência humana. O que acontece? Esse termo significa que o vírus ele consegue destruir o sistema de defesa. Então, a pessoa tem uma deficiência no sistema imune. Logo, ela não consegue combater. Letra B. Explique o que é retrovírus. Retrovírus é um tipo de vírus cujo código genético é de RNA. E os retrovírus, por causa da enzima que eles possuem chamada de transcriptase reversa, conseguem produzir DNA a partir de RNA. Eles fazem uma transcrição reversa. Letra C. Cite um meio de transmissão da AIDS. Relações sexuais sem camisinha, transfusão com sangue contaminado, uso de seringas compartilhadas. Letra D. Cite uma medida profilática a ser tomada contra a AIDS. Utilização de camisinhas, utilização de seringas descartáveis, uso de material de pedicure e manicure esterilizado, transfusão sanguínea com sangue descontaminado, com sangue que não tenha nenhum tipo de vírus. Por hoje é só, pessoal. E na próxima aula, então, sobre vírus, nós continuaremos falando sobre esse grupo tão interessante e que acaba sendo um dos grandes responsáveis pelas pandemias ao longo da história da humanidade. Até mais.